Bom, boa noite, pessoal. Já se passaram 7 minutos aí do nosso horário, então eu vou começar a falar rapidamente. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Como vocês podem ver aqui, ó, nossa última aula relativa a isso, dia 15 de abril, já faz um tempinho, aliás, teve uma revisão aqui, dia 29 de abril. Já faz algum tempinho, né? A gente já está no começo de junho, já faz algum tempinho. Como essa matéria não caiu na nossa P1, vamos dar uma relembrada nela, porque ela vai cair na nossa P2 e vai ter como trabalho extra também. Aqui eu já deixei um trabalho extra 3. Pelo nosso tempo, nós não temos como fazer um trabalho extra 4, pelo tempo que a gente nos tem. A gente tem, vocês podem ver aqui, até o final desse mês, basicamente para dar a nossa matéria e fazer a correção e dar uma pequena revisão em cima do que a gente já deu de matéria para P2. Então, não nos resta muito tempo. E a gente ainda teve o problema do final de semana de não estar liberado o ABA para eu poder fazer a correção. Então, a gente tem essas duas aulas aqui, né? Uma que seria de reforço, que infelizmente não vai acontecer. Eu peço até a qualquer aluno que não tenha obtido nota 5 que queira entrar em contato comigo, a gente pode verificar uma forma de eu tentar dar algum tipo de ajuda nessa primeira parte. E essa revisão que aconteceria no dia 2 vai acontecer hoje, no dia 3. E aí, semana que vem, a gente já pega essa parte de método dedutivo e provavelmente a gente reduz um dia de argumentos. A princípio, se tudo se mantiver dessa forma, ou seja, se a gente não tiver a parte de retorno para a sala de aula, esse vai ser o nosso cronograma efetivo. Depois eu só vou alterar para ajustar essa partezinha daqui que ficou divergente. Mas para vocês nada vai mudar, a gente vai continuar vendo método dedutivo e argumentos. Beleza, sem mais delongas, vamos lá. Antes de mais nada, queria saber se, por acaso, alguém ainda ficou com algum tipo de dúvida, questionamento a respeito da prova. Se sim, manda um chat no particular aqui para mim, para a gente poder conversar, tá bom? E eu ainda não lancei as notas lá no Web Acadêmico, porque eu vou lançar agora junto com a da segunda turma, amanhã. Então, vamos lá. Álgebra das proposições. Então, álgebra das proposições. O que seria isso daqui? Na verdade, a gente já viu as equivalências, né? Quando o resultado de uma proposição é igual ao resultado da outra proposição. Nesse nosso caso daqui, nós temos algumas equivalências que elas já são conceituadas. Então, algumas das mais conhecidas seria a própria lei de De Morgan, onde a gente consegue fazer uma negação de uma conjunção ou de uma disjunção, expressá-la de outra forma. Então, a gente consegue, de uma negação de uma proposição composta, colocar ela na negação
das suas duas proposições componentes. E assim, da mesma forma, a gente faz para a parte da distributividade, onde eu falei que o conectivo externo vira o interno e o conectivo interno vira o externo. Lembrando, vocês não precisam decorar as nossas regras, pois eu irei deixá-las como forma de consulta, tá? Na hora da prova. Nós vimos também as identidades, que também são importantes. Então, quando a gente tem um P com disjunção de uma tautologia, dá a própria tautologia. Isso, gente, lembrando, né? O representativo do P aqui pode ser qualquer coisa. Poderia ser um P ou Q e uma contradição gera sempre uma contradição. Ou P ou Q ou uma contradição gera o próprio P ou Q. Tá? Então, ele aqui representa qualquer coisa que seja feita uma disjunção com uma contradição, ou qualquer coisa que seja feita uma conjunção com uma tautologia, dá o próprio qualquer coisa. A dupla negação, que por si só já é explicativa, não de não. A implicação, que é bem utilizada, né? A gente transforma uma condicional numa disjunção. Então, P, então, que vira não P ou que. Algumas outras aqui e aquela que a gente já vinha estudando, que é a nossa contrapositiva. Então, lembrando aqui, o que é importante são os conectivos. Então, nesse caso daqui, a gente está falando de um conectivo de condicional. Então, quando a gente está falando de condicional, a gente vai olhar para onde? Implicação e contrapositiva. A gente está falando de um conectivo de disjunção e conjunção. Poxa, então isso daqui pode estar lá na distributividade. Poxa, e se fosse conjunção e conjunção? Está um pouco mais acima. Na parte de associatividade. Então, sempre lembrando, né, que o que manda nas regras são justamente os conectivos. E aí, em cima disso, a gente foi resolver os nossos exercícios. Eu lembro que a gente resolveu quase todos os exercícios até a 8ª. Se eu não me engano, a gente fez A, B e C. Isso, que são as mais simples, né? Que todas saem pela lei de De Morgan. Lembrando, o De Morgan ele faz uma negação de uma proposição composta. Então, a gente vai aplicar a lei de De Morgan. A lei de De Morgan, sempre que a gente tem o nosso conectivo de negação para uma proposição composta. Então, a gente... Deixa eu já ir lá para a parte das respostas. Pronto. E aí a gente já vai explicando cada uma das questões. Vamos lá. Então, aqui na questão do gestor fazendário lá de Minas Gerais de 2005. Tem até que procurar mais, né? Essas já estão começando a ficar bem ultrapassadas. Né? 2005, já fazem 15 anos, caramba. Pessoas daqui a pouco já estão até se aposentando. Vamos lá. A afirmação não é verdade que, então a gente lembra, não é verdade que começa justamente com a negação e o parênteses. Se Pedro está em Roma, então essa daqui é a nossa proposição P. Pedro está em Roma. Então, nosso conectivo, Paulo está em Paris. É a nossa outra proposição que Paulo está em Paris. Então, ele pede
a equivalente. Notem. Então, não, parênteses e uma condicional. P, então, Q. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar as respostas. Notem, a resposta começa, é verdade que, não é verdade que, não é verdade que. Então, isso já nos denota, opa, eu não preciso me preocupar com aquele não é verdade que, porque eu já tenho 3 respostas aqui, não é verdade que. Então, eu vou me preocupar em transformar apenas o quê? A condicional que eu tenho aqui dentro. P, então, que. E aí a gente viu lá em cima, vamos voltar lá em cima, que nós temos 2 opções. A implicação, onde o P, então, que vira não P ou que, ou que a nossa implicação, nossa desculpa, condicional vai virar uma outra condicional. Então, agora a gente vai olhar lá o restante das questões. Pronto. O que nós temos aqui dentro? Pedro está em Roma ou Pedro não está em Roma ou Pedro não está em Roma ou seja, eu não tenho nenhuma condicional aqui, eu só tenho ou. Então, lá pela nossa regra, a gente consegue verificar mais um pouco. A gente consegue verificar que a gente vai utilizar a regra da implicação, que transforma uma condicional numa disjunção. Então, a única coisa que a gente vai ter que observar é essa, que o P vai virar não P. Então, descendo novamente, a gente vem aqui para a resposta para poder acompanhar melhor. Pedro está em Roma, Paulo está em Paris. Não é verdade, então, não é verdade que... Como a gente viu que essa daqui, então, a gente vem para equidade, a equivalência, para esse carinha daqui. Não, não P ou Q. E agora a gente só tem que traduzir. O P é Pedro está em Roma, como tem que ser um não, então Pedro não está em Roma, ou Paulo está em Paris. Então, Pedro não está em Roma, ou Paulo está em Paris. O de cima é negativo. Então, é a nossa letra D, que aqui todas as opções já foram transformadas. Então, ficou fácil de ser visto, é a nossa letra D. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Na parte da questão 2, idêntica à questão 1, a gente vai pegar a frase e transformar. Então, se gato é felino, nossa P. Então, cachorro não é felino. Aí a gente sempre transforma, né, a nossa Q em assertividade. Então, cachorro é felino, é o nosso Q. E na hora de transformar para a nossa expressão, a gente coloca P, então não Q. Beleza. Nós então temos uma condicional, vamos usar aquelas mesmas 2 regras, possibilidade de usar aquelas 2 regras. Notando que agora a gente está trabalhando com respostas também condicionais. Então, a gente vai utilizar o quê? Aquela famosa contraposição. Então, aqui a gente já viu que é P, então, não que. Na nossa contrapositiva, o resultado fica Q, então, não P. Q, então, não P vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente pegue quem é Q? Que cachorro é felino. Então,
A gente tem que procurar já cachorro e felino. Opa, nós temos na D e na E. Então, vamos lá procurar mais um pouco. Então, não P. P, gato é felino. Como é não P, então gato não é felino. Chegamos no resultado. Cachorro é felino, então gato não é felino. Ou, né, fazendo um contrário senso, pegando, verificando cada uma das opções e suas expressões. Só um segundinho, gente, que eu vou beber um pouquinho de água. Voltei, estava minha garganta seca já. Beleza, então temos esses dois já revistos. Na questão 3, a gente viu bastante sobre De Morgan, né? Então, pedia para a gente mudar, dar a negação. Então, a gente tinha as frases: rosas são vermelhas e violetas são azuis. Traduzindo, P e Q, rosas são vermelhas e violetas são azuis. Fazendo a negação não P e Q, vira não P ou, né, o nosso conectivo muda de conjunção para disjunção ou no sentido oposto de junção para conjunção. E aí, reescrevendo, rosas não são vermelhas ou violetas não são azuis. Essa é que é a frase equivalente ao enunciado em relação da negação. É falso que, lembrando que aqui a gente já tem um considerar, né, apenas para a primeira proposição. Eu vou mudar para o período que vem. É falso que está frio ou está chovendo. Então, lembrando que o falso é só para o frio, não P ou Q. Vamos negar esse pessoal, então não é verdade que. Ele muda para P e não Q, que traduzindo está frio e não está chovendo. Não é verdade que pai de Marcos é pernambucano. Então, a gente vai colocar só como não P, ou que a mãe é gaúcha, que vamos negar, vai gerar P e não Q. Então, o pai de Marcos é pernambucano e a mãe não é gaúcha. Conta do não Q. Não é verdade que as vendas estão diminuindo, então a gente vai só colocar o não P, e que os preços estão aumentando. Que vamos fazer a negação de uma conjunção, ela vira uma disjunção. Então, as vendas estão diminuindo ou os preços não estão aumentando. Não é verdade que Jorge estuda física, mas, esse mais, nós temos o E, né, embutido aqui, mas não química. Então, não P, E, não Q. Fazendo a negação dele, os dois ficam positivos. P ou Q. Nossa conjunção vira uma disjunção. Então, Jorge estuda física ou estuda química. E aí não é, acredito que não haja nenhum mistério. Aqui a gente aproveitou para bater um pouquinho em cima da regra da distributividade. Aqui, 9 e 10, onde, lembrando, né, o conectivo externo vira o conectivo interno e o conectivo interno vira o conectivo externo.
Então, reescrever de forma distributiva. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou amarelas. Então, fica justamente o outro sentido. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas, ou, né, o que estava fora vira dentro, o que estava dentro vira fora. As violetas são azuis e as rosas são amarelas. Da mesma forma aqui, faz calor ou chove e venta. Então, faz calor ou chove, e aí o conectivo que estava dentro vem para fora, e, então, faz calor de novo ou venta. E aí o conectivo que estava fora fica dentro. Também não enxergo maiores dificuldades. Dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Pedro não é pedreiro, P, ou Paulo é paulista. É do ponto de vista lógico mesmo que dizer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma parte da implicação, né? Nós temos aqui o não P ou Q. Então, lembra que a gente não precisa receber do enunciado apenas o que está aqui do nosso lado esquerdo. A gente pode receber do enunciado, justamente como a gente recebeu agora, o que está aqui do nosso lado direito. Como é equivalente, A é igual a A. Então, vamos voltar lá embaixo. Aqui. Então, nós recebemos essa parte da nossa regra 18, da implicação. Então, o que a gente tem que achar? A nossa condicional, que, por acaso, já está na letra A. Se Pedro é pedreiro, P, então, nosso conectivo, Paulo é paulista, P. Então, a gente conseguiu achar, sem fazer tabela verdade, qual é a equivalente. Na questão 6, consideramos a afirmação: Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. Aí, o que a questão está pedindo? A negação. Então, a gente vai precisar negar essa frase. Transformando ela, o enunciado fica como P e não Q. Ronaldo foi de ônibus, P. E, conectivo, não, negação, usou o celular, Q. Então, a gente vai, como ele está querendo a negação, a gente faz lá, não, P e não Q, que é equivalente a não P ou Q. Então, a gente tem que procurar não P ou Q dentro das nossas respostas. Então, no nosso caso aqui já é a letra E, Ronaldo não foi de ônibus ou, né, de junção, usou o celular. Então, é só ficar atento no que está sendo pedido, fazer a transformação, procurar equivalente e achar a resposta da transformação. Demonstrar o De Morgan para 3 componentes. A gente tem aqui essa não P, I, Q e R, que é diferente, né, da De Morgan. O De Morgan só está fazendo para 2 proposições e não para 3. Então, o que a gente faz aqui? A gente pegou, isolou P e Q, lembrando que as proposições lá em cima, elas se remetem a conjuntos também. Então, quando a gente fala lá no De Morgan, P ou Q, não necessariamente é P ou Q. Pode ser, como a gente vai ver agora, P ou Q
ou uma outra letra, ou R, no nosso caso. A gente está falando até de conjunções, não de junção. Então, no caso é P e Q, que seria o equivalente ao nosso P, e conectivo, essa é a parte importante, né? São os conectivos, a negação e um conectivo, e R, que lá em cima é representado pelo nosso Q. Então, a gente vai estar fazendo De Morgan desse conjunto daqui. Então, De Morgan vai negar esse carinha como um todo, não P e Q, vai mudar o conectivo de conjunção para disjunção e vai atribuir a negação para o R. E agora a gente faz De Morgan novamente para esse daqui. Então, a gente nega P, muda o conectivo de conjunção para disjunção e nega Q. E continua a expressão com O ou R. Então, a gente conseguiu demonstrar que não P, I, Q e R realmente é equivalente a não P ou não Q ou não R. Eu vou continuar, ele está me dando aqui o aviso de 10 minutos. Eu vou continuar, vou falar da A, B e C, que foi o que que eu lembro que a gente fez. E depois eu vou fechar a sala e abrir de novo para a gente fazer as outras três que faltam. Então, aqui eu peço para simplificar, né? Ou seja, fazer a transformação. As três utilizam De Morgan. Então, basta a gente aplicar De Morgan, nega a primeira, transforma de conjunção para disjunção ou disjunção para conjunção, nesse caso daqui, e nega a segunda. Como já estava negada, ficou não P e Q. Mesma coisa aqui. Então, de não P vira P, de conjunção vira disjunção e de Q vira não Q. E para cá também. Não P vira P, disjunção vira conjunção e de não Q vira Q. Perfeito, pessoal? Então, vou fechar aqui a sala e abrir uma nova para a gente ter um tempo para fazer a D, E e F.